Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja abundante em vossos corações. Não é novidade para ninguém que estamos vivendo um tempo de grande crise, de grande dificuldade, tempo de calamidade pública. E em tempos assim, perguntas começam a borbulhar de todos os lados. Por que, Senhor? Por que logo comigo? Por que logo na minha casa? Por que logo com meu pai? Por que logo com meu filho? Muitas pessoas já me perguntaram, pastor, será que esse tempo que estamos vivendo é juízo de Deus? É o Apocalipse? É Deus pesando a mão? E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, irmãos? É que existem muito mais perguntas do que respostas que eu possa dar. No entanto, nessa manhã, eu quero fazer a você uma pergunta que foi feita em meio a uma crise, em meio a uma tempestade, num tempo de grande dificuldade. A pergunta que eu quero fazer a você foi feita pelo Senhor Jesus, no texto que nós vamos ler agora, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abalou-se sobre eles um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele a seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Eu quero chamar a sua atenção para essa pergunta que Jesus fez no verso 25. Onde está a sua fé? O texto que acabamos de ler é um texto muito fácil de ser entendido, é um texto autoexplicativo. Os discípulos entram com Jesus no barco e então, debaixo de uma palavra do Senhor, no verso 22, eles se preparam para passar para o outro lado do lago, para o outro lado do mar da Galileia, para o outro lado do lago de Genezaré. Em obediência à palavra do Senhor, eles entram no barco e assim que eles partem, nos diz a Bíblia que Jesus adormece. Enquanto Jesus está dormindo, o barco começa a ser sacudido por um forte vendaval. A Bíblia chega a dizer que as ondas inundavam o barco. E eu fico imaginando os discípulos naquela situação de perigo, com o coração praticamente saindo pela boca, vendo as águas invadindo a embarcação e Jesus ali dormindo, tranquilo. O Evangelho de Marcos, quando fala sobre esse mesmo episódio, vai nos dizer que os discípulos chegaram até a duvidar se Jesus de fato se importava com eles. Eles dizem, Senhor, não te importa que pereçamos? Eles então, depois de um tempo de desespero, correm até Jesus e o acordam. E eu imagino que eles o acordaram gritando, por conta do pânico e do desespero que eles estavam tendo. Não só o acordam gritando, mas também com uma sentença de destruição. Eles disseram, mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus desperta, aquieta o mar, acalma o vento e em seguida faz a pergunta que não quer calar. Aonde está a sua fé? Essa pergunta que eu e você nessa manhã, nesse tempo de crise, nós precisamos responder. Quando eu olho para essa pergunta de Jesus, algumas coisas vêm à minha mente. E a primeira coisa que me chama a atenção é que quando Jesus questionou a fé dos discípulos, por certo ele questionou a capacidade deles de darem mais valor ao barulho do mar, à força do vento, do que aquilo que Jesus havia dito a eles, ainda quando estavam em terra seca. A travessia começou com uma palavra. Vamos para o outro lado. O Senhor havia dito a eles que eles chegariam do outro lado.
Mas quando o barco começou a ser sacudido, quando o vento começou a soprar, parece que a voz de Jesus havia perdido sentido na mente e no coração daqueles discípulos. Eles começaram a olhar com muito mais atenção para as coisas que os aterrorizavam. Sabe, irmãos, muitas vezes, diante das lutas, diante dos problemas, diante de uma crise, nós temos abaixado o volume da voz do Senhor na nossa vida. C.S. Lewis, certa vez, escreveu um livro chamado Cartas do Inferno. É uma obra de ficção. E o enredo desta obra é mais ou menos assim. Havia um demônio velho que estava para se aposentar. E por conta disso ele escreve uma série de cartas. E num determinado momento, aquele demônio velho que estava para se aposentar, chama um demônio mais jovem e dá a ele a seguinte orientação: se você quiser desanimar um cristão na sua caminhada, faça com que ele comece a olhar apenas para a realidade. É verdade que a realidade às vezes nos desanima. Aquilo que chega aos nossos ouvidos, aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber, às vezes nos desanima. Às vezes nós estamos orando por um familiar ou por um amigo para que ele seja convertido. Às vezes nós estamos orando para que um casamento seja restaurado, seja transformado. Estamos cheios de fé, o nosso coração está animado, mas daqui a pouco nós começamos a olhar para a realidade. E a realidade começa a gritar de uma forma tão ensurdecedora que acabamos baixando e quase que colocando no modo mute a voz de Deus na nossa vida. Não foi essa a experiência do apóstolo Pedro? No meio de uma tempestade, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Essa história está lá em Mateus capítulo 14. Quando os discípulos veem aquele ser andando sobre as águas, imaginam que é um fantasma. Até que Jesus diz: não tenha medo, sou eu. Então disse Pedro: se é mesmo o Senhor, manda que eu vá até aí. E Jesus disse: venha. E o texto nos diz que Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas num determinado momento, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para a realidade, começou a se preocupar com a força do vento. E ao tirar os olhos de Jesus, de pronto, ele começou a afundar. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar você a não permitir que o barulho das ondas abafe a voz do Senhor na sua vida. Não permita que o barulho do mar abafe a voz da promessa. Mesmo que o mar esteja furioso, mesmo que os dias sejam sombrios, mesmo com a realidade do Covid-19, mesmo com a realidade de alguma outra enfermidade, mesmo com a realidade do desemprego, mantenha gravado no seu coração a palavra que o Senhor ordenou a você. Mantenha gravado no seu coração as promessas do Senhor. O Senhor nunca nos prometeu viagem tranquila, mas Ele sempre promete que a nossa chegada será certa. Jesus nunca disse aos seus discípulos que eles não enfrentariam tempestades, mas Ele disse: nós vamos chegar do outro lado. Jesus nunca nos disse que não teríamos tribulações, mas Ele nos disse que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus nunca disse que não passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas Ele prometeu que lá, no vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Quando eu olho para essa pergunta, onde está a sua fé? Uma segunda coisa me chama a atenção. Eu fico imaginando, irmãos, Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo: será que vocês já se esqueceram de tudo aquilo que eu já fiz? Nós lemos o texto de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Mas se nós voltarmos um pouco mais, em Lucas, capítulo 7, nós vamos encontrar Jesus curando um servo de um centurião.
nós vamos encontrar Jesus ressuscitando o filho de uma viúva. Se voltarmos um pouco mais em Lucas capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus curando um leproso, Jesus restaurando um paralítico. Ou seja, Jesus já havia feito tantas coisas. Os discípulos já tinham tido tantas experiências com o Senhor, mas quando viram pressionados, parece que tudo aquilo que eles tinham vivido foi jogado fora. Eu gosto muito de lembrar daquela história de Davi, quando ele se apresentou para pelejar contra o gigante filisteu. A palavra do Senhor nos diz que Davi em todo o tempo foi desencorajado a lutar. Assim que ele se apresentou para a batalha, o primeiro balde de água fria que ele recebeu foi do seu irmão, quando perguntou: o que você está fazendo aqui? A história continua, e quando Davi se apresenta ao rei Saul, o rei diz para ele: não dá para você lutar contra esse gigante. Você é apenas um menino. Você é pequeno. Você é inexperiente. Você não é a pessoa mais qualificada para esse combate contra esse campeão dos filisteus. Mas os irmãos lembram da resposta de Davi? Ele olha para o rei e diz: deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu contar para o Senhor um segredo. Realmente eu não sou um lutador. Realmente eu não sou um guerreiro. Eu sou apenas um pastor de ovelhas. Mas um dia eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai e de repente apareceu um leão. Sabe o que aconteceu? Eu matei o leão. E um outro dia, quando eu também estava cuidando das ovelhas do meu pai, apareceu um urso. E sabe o que aconteceu? Eu também matei o urso. Então eu quero que o Senhor saiba de uma coisa. O mesmo Deus que me deu vitória contra aquele leão e contra aquele urso, vai me dar vitória contra esse incircunciso filisteu. Irmãos, diante das lutas, diante da crise, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. Eu quero repetir para que você guarde em seu coração. Nos momentos das lutas, diante da crise, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança. O nosso problema é que às vezes nós marcamos a nossa vida pelos dias em que as coisas deram errado. Às vezes marcamos a nossa vida pelos dias do fracasso, pelos dias do insucesso, pelos dias da dor e do sofrimento. Por vezes levantamos altares aos nossos fracassos e passamos a vida inteira olhando para aquilo que deu errado e nos esquecemos de contemplar as tantas vezes em que o Senhor graciosamente agiu em nosso favor. Eu preciso lembrar uma coisa a você. O mesmo Deus que cuidou de você ontem, que continua cuidando de você hoje, vai continuar cuidando de você amanhã. Não se desespere. Você já se esqueceu de tudo aquilo que eu fiz por você? Diz o Senhor. Já se esqueceu dos milagres que eu realizei em seu favor? Já se esqueceu daqueles momentos em que o mar estava fechado e eu abri o mar e você passou a pés enxutos? Já se esqueceu daqueles momentos em que você não tinha provisão e eu, Jeová Jireh, saciei as suas necessidades? A Bíblia nos diz, irmãos, que o Deus que nós servimos supre os seus amados até enquanto dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a sua fé? Quando eu olho para essa pergunta, uma terceira coisa me chama a atenção. Jesus, ao questionar os seus discípulos, era como se ele estivesse dizendo assim: não faz sentido todo esse pânico se eu estou no barco com vocês. Às vezes, irmãos, nós agimos como se Deus não estivesse conosco. Quando a coisa começa a apertar e o pânico começa a tomar conta da nossa vida, nós começamos a agir como se tudo aquilo que Deus prometeu em sua palavra fosse da boca para fora.
fosse papo furado. Eu lembro da história de um pastor que certa vez foi fazer uma viagem com um grupo de membros da sua igreja. E quando eles estavam no saguão, aguardando o embarque, o pastor percebeu na face de alguns irmãos angústia, aflição, porque ele sabia que alguns irmãos ali nunca tinham viajado de avião. Então aquele pastor reúne aquele grupo, ora e lê um texto bíblico. Ele lê o Salmo 121. Vale a pena nós lermos esse texto nesta manhã. Assim nos diz a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, aqueles irmãos, depois dessa leitura, embarcam no avião. O grupo era grande e eles ficaram espalhados na aeronave. Mas, ao lado do pastor, sentou um irmão, desses que estavam viajando pela primeira vez. E já no finalzinho do embarque, entra um casal com uma criança. E quando essa criança, irmãos, chega na fileira onde estava o pastor e esse outro irmão, a criança olha para eles e diz: este avião vai cair. Este avião vai para o fundo do mar. Imaginam como ficou aquele irmão? Começou a se desesperar, disse para o pastor que deveriam descer do avião, porque tinham acabado de receber um sinal de Deus. Eles tinham acabado de ouvir uma profecia de Deus. E começou a falar para o pastor: pastor, vamos descer, vamos descer. E o pastor disse: calma, irmão, por que esse desespero? Pastor, nós acabamos de ouvir essa criança. A Bíblia não diz que é da boca da criança que sai toda a verdade? E o pastor olhou para ele e disse: meu irmão, eu nunca li esse versículo na Bíblia, mas o irmão já se esqueceu daquilo que nós lemos minutos atrás. Nós declaramos, usando a palavra de Deus, que o Deus é aquele que guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Por que todo esse desespero, irmão? Confie no Senhor. Muitas vezes, irmãos, nos rendemos ao pânico, ao desespero, à desesperança, e agimos como se Deus não estivesse conosco. Declaramos que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos guarda. Nós declaramos que o Senhor é aquele que nos cerca em volta, como diz o Salmo 139, e sobre nós põe a sua mão. Nós declaramos que ainda que o nosso pai e a nossa mãe venham a nos abandonar, o Senhor há de nos recolher no seu pavilhão. Mas quando a coisa aperta, nós agimos como se estivéssemos jogados à própria sorte. Deus nos ama, Deus se preocupa conosco, Deus cuida de nós e está sinceramente interessado em nos abençoar. Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos virar as costas. Não existe pecado que cometamos que faça com que Deus nos ame menos. Como também não há boa obra que façamos que produza em Deus maior amor por nós. Independente de quem somos, Deus escolheu estar ao nosso lado até o fim. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta pergunta, onde está a sua fé, nos faz pensar sobre a capacidade que temos
de esquecer aquilo que deveríamos guardar na memória, como também a capacidade que temos de guardar na memória aquilo que deveríamos esquecer. Onde está a sua fé? É uma pergunta que nos faz pensar se realmente a nossa atitude reflete a nossa convicção de que o Senhor está conosco. E uma última coisa que me chama a atenção é que Jesus não perguntou aos seus discípulos se eles tinham fé. Ele perguntou: onde está a sua fé? Nós, seres humanos, temos a capacidade de crer. Deus colocou isso em cada um de nós. E a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, define fé como a prova daquilo que não vemos e a certeza daquilo que esperamos. Todos nós temos a capacidade de crer. Então a dificuldade não é acreditar. A pergunta é: em quem acreditamos? No que acreditamos? Onde temos colocado a nossa fé? Existem pessoas que dizem: eu confio em Jesus. O que seria de mim se não fosse Jesus? Mas de fato, nunca colocaram a sua fé em Jesus. Tem muita gente que tem informações a respeito de Jesus. Tem muita gente que tem ideias sobre Jesus. Existem pessoas que têm os mais variados conceitos sobre Jesus. Alguns dizem que Jesus foi um grande homem. Outros dizem que Jesus foi o maior mestre. Outros chegam a dizer que Jesus foi o espírito mais evoluído que passou pela terra. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, escreveu: só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é aquele que um dia deixou a sua glória e veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez uma das definições mais simples do que é estar perdido é estar no lugar errado, é estar fora do lugar. Se você está em qualquer lugar que não seja em comunhão com Deus, você está fora do lugar. Ou seja, você está perdido. Mais do que saber coisas sobre Jesus, você precisa se lançar em Jesus e descobrir que Ele vai te sustentar. Talvez você me pergunte: pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu lanço a minha vida aos cuidados de Jesus? Você precisa entender pelo menos duas coisas. Primeiro, que Deus te ama. Você é amado, você é amada por Deus. Deus te ama tanto que deu seu Filho unigênito, para que se nele creres, não pereças, mas tenha vida eterna. E uma segunda coisa que você precisa entender é que nós somos pecadores. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia também diz que o salário, o resultado do pecado, é a morte. E morte é separação eterna de Deus. Mas eu tenho uma excelente notícia para você. O mesmo livro que diz que o salário, que o resultado do pecado é a morte, também diz que o dom gratuito de Deus, o presente de Deus para você, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você nessa manhã reconhece que Deus te ama, se arrepende dos seus pecados e quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque a palavra do Senhor nos diz que se confessarmos o Senhor, se confessarmos Jesus como Senhor, e no nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você quer fazer isso nessa manhã, aí onde você está, feche seus olhos e ore ao Senhor. Talvez você me diga: pastor, eu não sei orar. Orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Mas se você preferir, feche seus olhos e repita comigo esta oração.
Querido Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Ajuda-me, a partir de hoje, a caminhar pela fé. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, entre em contato conosco. O nosso número é 3198-5150. Você falará com a nossa secretária. Dê a ela o seu nome e o seu contato. Nós ligaremos para você, porque o nosso desejo é caminharmos juntos. A nossa intenção é ajudar você a conhecer mais o Senhor Jesus. Lembre-se que a viagem pode ser turbulenta, mas nós vamos chegar do outro lado, porque o Senhor está conosco. Ele prometeu nunca nos abandonar. Que a partir de hoje, a resposta para essa pergunta, onde está a sua fé, seja: a minha fé está em Jesus. A minha fé está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Que Deus nos abençoe